Deus abençoe, irmãos. Vamos colocar de pé, nós vamos à leitura da palavra em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 em diante. Primeira Pedro 2, verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grande Criador, pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê graça para recebermos aquilo que o Senhor já providenciou para nós. Queremos alimentar a nossa alma, assim como sempre alimentamos o nosso corpo. A alma alimentada com a palavra da hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Povo escolhido. Sempre quando Deus vai fazer algo, Ele tem o homem escolhido e tem também o povo escolhido. Israel foi um povo escolhido. Se vocês notam pela Bíblia, Israel era diferente de todas as nações. Ninguém era como Israel. E Deus queria que Israel fosse assim, diferente. Não é porque Deus quer que você apareça com aquela diferença entre os demais, mas para que seja selecionado como um povo de Deus. Então Israel tinha um profeta, Israel tinha uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, e eles eram guiados através daquela nuvem, daquela coluna de fogo, daquele profeta. O que as outras nações não tinham, nem profeta, nem nuvem, nem coluna de fogo. Mas Israel tinha. Era um povo escolhido. E a gente tem que caminhar como um povo escolhido, sabendo que este povo escolhido é o eleito, é o povo elegido por Deus. Pensamos, não é porque somos melhores, nem porque o escolhido é melhor. Todo mundo é carne, todo mundo fracassa, todo mundo tem problemas. Mas Deus, conhecendo cada um de nós, Ele elegeu uns para a vida e outros para a decepção. Romanos 8 e 9 fala sobre isso. Então nós não temos que discutir com Deus. É Ele quem escolhe, e a escolha é uma eleição que Deus faz. Assim como o homem escolhe uma esposa. Ele elege uma esposa para o resto da vida. Então, ou ele elege uma esposa que vai ser uma bênção na sua vida, ou ele elege uma que vai ser um atrapalho o resto da vida. E vai viver a vida toda depois pensando, minha juventude, quando eu era solteiro.
Mas aquele que fez uma boa eleição, uma boa escolha, ele vai sempre dar graças a Deus, que tem uma esposa, que não é uma empregada. Ele tem uma esposa que o atende, ele tem uma esposa que é uma senhora de casa, que cuida dele, que cuida dos seus filhos. Ele não vai ter vontade nem saudade da vida de solteiro. Eu creio que cada um que tem muita saudade da vida de solteiro é porque no casamento não foram felizes. Quando você é feliz no casamento, então a vida de solteiro fica para trás. Você já encontrou felicidade. Mas se não encontrou felicidade na vida de casado, aí fica pensando numa felicidade que tinha antes, na felicidade de solteiro. A moça, pela prisão, por ficar em casa, por cuidar do esposo, dos filhos, eu sei que ela é mais propensa a lembrar dos dias de solteira. Aquele dia que ela vivia sem ter ninguém que a ordenasse, que mandasse, que guiasse. Então, para ela era bem melhor aquele dia, enquanto ela estava solteira. Mas se ela estiver bem casada, ela vai ser agradecida também a Deus pelo tempo de casamento que mudou a vida dela. Muda o metabolismo do corpo do homem e da mulher. O casamento muda tudo. Não adianta não querer mudar, que vai mudar tudo. Então você seja agradecida também no casamento. Foi uma escolha. Casamento é uma eleição. Casamento não é que Deus diz, o fulano vai casar com o ciclano. Nós temos apenas uma experiência dessa dada pelo irmão Brana. Enquanto a irmã Meda estudava a Bíblia e ela tinha que dar uma palavra, se aceitaria o casamento com o irmão Brana, ela abriu a Bíblia e deu exatamente em Malaquias 4. Elias virá. Então, aquilo para ela foi uma confirmação do casamento com o irmão Brana. Mas a nós mesmos, o casamento é uma escolha, é uma eleição que nós fazemos. Ir para o céu, ter uma religião, é uma eleição. Você elege uma igreja onde você vai. Você escolhe uma igreja onde você vai. Se você escolhe a igreja errada, é como casamento, você vai sofrer o resto da vida. Vai, e não só nessa vida, na outra também. Depois que terminar esta vida, a falta de discernimento para fazer a escolha de uma verdadeira religião leva você a sofrer nessa vida sem fé suficiente, sem ter amparo no que se crê, sem ter segurança. E depois passa desta vida para outra e continua da mesma maneira. Por quê? Não teve uma eleição correta, uma escolha correta na sua vida espiritual. Então, quando não tem, você sofre. Isto é o pior, porque quando no casamento você sofre, é só aqui. Se você aguentar, você sofre só na terra. Aí depois parte daqui, quer dizer, do outro lado você não tem aquela pessoa que te espizinha, que briga com você. Então, você vai viver bem do outro lado, se você tem Cristo. Isso é certo, estou falando de um povo cristão. Então, ele vai viver bem do outro lado, porque é apenas no casamento, é uma escolha aqui na terra. Mas quando você parte para a fé e faz a escolha errada, a eleição errada, de uma fé errada, aquilo você não sofre só na terra. Você vai sofrer por todo sempre. Você vai sofrer depois também. Porque aquilo permanece. A escolha errada é de fé. No casamento, não, você termina com a morte.
até que a morte os separe. Mas a fé não termina com a morte. Ela prossegue do outro lado da vida, do outro lado da morte. Se a sua fé é genuína, então você tem um lugar genuíno para você. Isso parte também de uma confiança que você tem para com Deus. Você já está vivendo hoje fazendo uma escolha. É como quando está para namorar. Fica um tempo olhando a moça, o rapaz, e conversando, até que decide namorar. E depois que namora, fica mais um tempo namorando, até que dá a palavra para o casamento, que já é o noivado e o casamento. Então, enquanto está namorando, pode se deixar, aí não se deve viver abrasando, beijando, abraçando, que o abrasar nesta vida de solteiro é exatamente isto. Então, se você se livra, aí teve o período de namoro, não sei quanto tempo, você vai no período de namoro, que o namoro é para você conhecer um ao outro e para você conhecer a família um do outro. Se não se adapta, já percebe logo. Se você já vai na casa da moça e percebe que ela briga com os pais, responde os pais, não é uma boa filha, não pense que você vai domá-la. Se o pai e a mãe não conseguiu domá-la, ela é indomável. Ninguém vai domá-la. E se ela tem uma religião, e se essa religião não conseguiu domá-la, converter essa moça, esse rapaz, nada mais vai mudar. O casamento não muda. Vai dizer, não, ela vai casar e a gente vai melhorar a fé dela. Não, vai ficar sem fé do mesmo jeito. Não vai funcionar. Por quê? Esse período de namoro, que você já começa a notar a condição da pessoa, a maneira da pessoa agir, falar, responder, tratar. O tratamento é tudo para um casal. O que dá desânimo na vida é ser maltratado. É um marido maltratado, uma mulher maltratada, isso dá desânimo na vida. Não dá ânimo para o casamento, não dá ânimo para dizer, oh, mas essa morte, até que ela chega, não vai ser fácil. Para aguentar esse homem, para aguentar essa mulher. Porque tem maus tratos. Mas se for bem tratados, se tiverem compreensão, e se um trata bem o outro, e o lado da fidelidade, se um vive só para o outro, isso é o importante, porque as pessoas podem ter suas naturezas terríveis na terra. Irmão Branham chega a dizer na mensagem, ele cuida, e você diz que tem homens que eles vieram com forte desejo sexual, mas isso não quer dizer que ele pode ser infiel. Ele tem que controlar a si mesmo, por isso tem que ser cristão, tem que mudar de vida, controlar sua natureza. Nenhum homem é mais homem que o outro. Falta capacidade de dominar sua própria natureza. E se não domina sua própria natureza, não é uma boa pessoa. Porque a boa pessoa é aquela que domina a si própria, não é aquela que domina os outros. Não é o patrão que domina os empregados. Não é a patroa que domina as empregadas, mas é você que domina a si mesmo. A boa pessoa é esta, que domina a si mesmo, porque não tem coisa pior que nós. Entende? O irmão Branham viu isso nele mesmo. Então eu vejo isso em mim mesmo, na minha carne. Se eu consigo dominar a mim mesmo, São Tiago falou, refrear a língua. Se você consegue, porque ele diz, a língua é um pequeno órgão, mas ela põe o corpo em chamas. Por quê? Se você não sabe governar a língua, você mata, você fala, você despreza, você angustia as pessoas, você predomina sobre as pessoas, você tem vantagem sobre os outros, enquanto que poderia usar esta língua para ser humilde, ser brando, saber falar, saber tratar. Eu creio que um casamento vai bem quando marido e mulher sabem tratar um outro como seres humanos, depois como cristãos e depois como filhos de Deus.
Já pensou? Você trata bem, assim, como ser humano. Você trata bem marido e mulher como ser humano, você não quer o mal para aquela pessoa. Tratando como ser humano, não como bicho, não como demônios, mas como ser humano. Depois você trata como casados, como marido e mulher, filhos de Deus. Esse tratamento leva as pessoas a ter prazer no casamento. Prazer no casamento não são móveis, não é uma casa nova, não é um carro novo, é um bom convívio familiar, é saber falar um com o outro, é saber responder um ao outro. Porque tem hora do falar, tem hora de responder, tem hora de você falar, tem hora de você ouvir. Então, tem que saber fazer as duas coisas. Casamento tem que se saber falar, mas também tem que se saber ouvir, tanto o marido como a mulher. Então, é para ver que você faz uma escolha. E eu estou pensando nessa escolha da religião sendo a pior. Porque se a pessoa faz uma escolha errada, uma religião errada, não, mas eu escolhi servir a Deus. Todo lugar para mim está bom. Quer dizer, a pessoa não tem capacidade para discernir entre milhares de religiões, ela não tem capacidade para discernir onde está a palavra. E uma pessoa que não tem capacidade para discernir onde Deus está falando, o que Deus está falando, o tempo de Deus nessa terra fazer algo, se eu não tenho capacidade para identificar Deus, eu também não saberei identificar um casamento, um namoro, um noivado. Não saberei identificar. Marido e mulher não sabem identificar um bom marido, uma boa mulher. Então, em tudo tem que ser agradecido. Lutas no casamento, todo mundo tem. Lutas na vida cristã, todo mundo tem. Ninguém vai ficar sem luta. Estamos aqui nesta terra exatamente para isso. Para mostrar que nós somos soldados. Estamos treinando. Estamos combatendo. Tem a hora do seu treino, através de você passar um dia, não só de joelho, mas um dia de oração em espírito. Aquilo é muito bom. Aonde você vai, Paulo diz, andai no Espírito, orai no Espírito. Isso é das melhores coisas na vida cristã. Quando você pode andar no Espírito, viver no Espírito, tudo no Espírito de Deus, no Espírito do céu, no Espírito da Bíblia, no Espírito da obediência, da sujeição à vontade divina. Então, é a melhor coisa que tem. Você viver dessa maneira, andando assim, vivendo assim no Espírito. Isto é bom. Então, estamos pensando em casamento, estamos pensando em tudo. Nessa hora aqui, quando fala em povo escolhido, tem casamento escolhido, que é uma escolha sua. Certo? É uma escolha sua que você não pode culpar pai, não pode culpar mãe, não pode culpar amigos, porque não se casa com ninguém porque o amigo diz que ele é bom, que ela é boa. Não se casa com ninguém no tempo da graça, porque o papai disse, você precisa casar com esse homem porque ele é trabalhador. Não vai adiantar. A moça não ama ele, ele é trabalhador, mas a moça não quer saber de um trabalhador. A moça quer saber de um trabalhador que ela ame. Que ela ame e que ela seja amada. Mas de primeiro tinha que se casar, porque os pais eram que orientavam e arrumavam até o casamento para a pessoa. E elas casavam. Então eram elegidas pelos pais, o casamento, eleitos pelos pais. Mas nós aprendemos com a Bíblia, cada um elege a sua companheira. Irmão Branham veio e pregou, escolhendo uma noiva, e mostrou que cada um escolhe, que depois não tem que culpar mais ninguém. Foi você quem escolheu aquela pessoa para o casamento. Então, você vai viver aquela sua vida para aquela pessoa. Aquela moça vai parar de viver para o mundo, viver para suas ilusões e vai viver para o seu marido agora. Aquele rapaz vai parar de viver com amigos em botecos, de dar créditos a amigos, de ficar conversando com amigos toda a vida fora de casa
e chegar em casa a qualquer hora que ele queira. Não, ele tem agora que saber, tem uma responsabilidade. Não tem que ficar com amigos, agora do trabalho para casa, porque tem uma esposa para se cuidar, tem filhos. Isso daí tudo vale a pena as pessoas pensar. Porque os homens pensam, eu sou homem, eu saio a hora que eu quero e volto a hora que eu quero. E só você faz quando você é solteiro, depois que casa, não. São Paulo, a Bíblia diz que depois que você casa, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Então um deve ao outro. E São Paulo diz, não defraudeis um ao outro. Isso em todos os pontos que da vida, do casamento, sexo, não pode se defraudar, deixar a pessoa ao léu, sem satisfazê-la, em todos os sentidos. Mas aí é o homem e a mulher também. Isso não é apenas dinheiro, não é apenas sexo, isto é amor, isso é compreensão, isso é saber tratar, é saber falar um com o outro, é nós criarmos um bom ambiente dentro de casa. Tem casa que não tem ambiente para o marido ficar. Então precisa ter um ambiente. Ele tem que fazer um ambiente para ele dentro da sua casa. A mulher tem que fazer um ambiente dela dentro de casa. Não é na casa do vizinho. Se o seu ambiente é na casa do vizinho, o vizinho vai sofrer com você. O ambiente seu é na sua casa. Você tem que fazer o seu ambiente na sua casa. Viver bem na sua casa, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos. Viver bem, faz o seu ambiente e você sente no céu. Irmãos, antes de chegar no céu, um reflexo do céu é a família, é o lar. É você saber viver bem dentro de casa. Quem não sabe viver bem dentro de casa, nem pense em ir para o céu, porque aqui embaixo é um teste que estamos passando. Se nós não passamos no teste, não vamos para o céu também, porque não temos condição de cuidar, de amar nossa própria família, de preparar um ambiente para nós dentro da nossa casa. E se não temos condições para isso, nós somos incapazes. Talvez uns baitas de uns homens, de umas mulheres fortes, mas incapazes. Incapaz de amar, incapaz de falar, incapaz de compreender, incapaz de viver, incapaz de criar um ambiente dócil, prazeroso para se viver. Porque não tem coisa melhor. A hora que você sai do serviço, vou para casa. Chega em casa, senta no sofá, sossegado. É sua casa. Na casa dos outros você não tem liberdade. Mas na sua casa, você assenta no sofá, você tira o sapatão, você vai na geladeira. Se é na casa dos outros, você tem que esperar os outros te servir. Você não pode ir lá, você não pode entrar, você não pode ir na geladeira, você não pode tirar nada. Então, são ambientes que a gente cria para nós mesmos, entre família, que nós gostamos da nossa casa. A gente sai, ai que vontade de voltar para casa. Tem ambiente. Agora, quando você não tem ambiente em casa, você sai, a hora que pensa, tem que voltar para casa. Meu Deus do céu. Aí você fica doente, depressivo, porque não gerou um ambiente nem para você. Vocês estão me entendendo? Hoje eu estou só conversando com vocês. Porque a pessoa não cria ambiente nem para ela. É uma pessoa infeliz. Ela não tem ambiente naquele lar, não sente bem. É o ambiente onde você sente bem. Sente bem com a esposa, com o marido, com os filhos. É um lugar que você quer estar. Você tem que criar ambiente aqui na igreja. Ainda que tem irmãs que falam muito de você, tem irmãos que falam de você. Não importa. Você criou um ambiente. Eu vou lá por causa da palavra. Eu já criei meu ambiente, estou em torno da palavra. Ah, mas a fulana fala de você. Deixa falar. Deixa eles falarem. Eu já criei meu ambiente. Eu vou servir a Deus.
Não tem gente boa, cristã, que diz, ó, eu não vou mais servir a Deus porque a irmã fulana fica de olho em mim, o irmão fulano também, e falou de mim. Não tem nada a ver quem olha em mim, quem não olha, quem me vê, quem não me vê. Não tem nada a ver com o meu cristianismo, com a minha decisão, com o ambiente de fé que eu gerei, eu criei para mim, acabou. Ninguém me tira daquele ambiente. Você tem um ambiente no seu lar. Se a pessoa, se o vizinho chegasse lá, você vai saindo daqui. É a minha casa, falando, quem sai daqui é você. Que aqui é meu ambiente. Eu faço na minha casa o que eu quero. Então, tem gente que você vê que o ambiente deles, na casa deles, são músicas altas, que só um neurótico poderia ouvir certa classe de música na altura que eles ouvem dentro de casa, dentro dos carros, que você do lado de fora, quando um carro passa, do lado de fora você já vê o som pesado, e eles estão lá dentro do carro regozijando com um som forte, mais pesado ainda. Estão neuróticos. Irmão Branham diz que o mundo vai chegar numa loucura total. E estamos caminhando para isso. O mundo está caminhando para isso. O que se ouve, as músicas que se ouve, a televisão, aquilo que ela produz, talvez que você gosta de certas coisas da televisão, que não presta, quase nada presta. Mas alguma coisa, talvez que você escolhe para você ver, que não vale nada, que já te põe a sua mente em luta. Não, tem que ter uma coisa que dá descanso. Até de ouvir muitas notícias, depois você sai meio preocupado na rua. Você acaba captando um espírito de morte, de desastre. Quando viaja não se fala muito em acidentes, deixa de mão. Chega o que se vê nas estradas. Porque quando você comenta muito sobre uma coisa, aquele espírito está ao seu redor. Quando se comenta muito em angústia, amargura, tristeza, esses espíritos estão tudo ao redor porque eles gostam, eles festejam. Você está falando neles. Eles sentem bem quando você fala em paz, em Deus, na palavra, na mensagem, na terceira etapa. Ó, nós, irmãos, chegamos a criar um ambiente para a nossa fé que o povo não consegue ficar conosco no nosso ambiente também. Eles não conseguem, assim como nós não conseguimos ficar no ambiente deles. 3 pessoas da Trindade, 2 pessoas, há um pai e um filho. Nós não conseguimos mais naquele ambiente deles. Não conseguimos um ambiente onde não se ouve Deus falar conosco, que Ele tem novo nome. Não se consegue mais viver num ambiente sem isso. É a doutrina da hora, é aquilo que Deus deu, como Deus escolheu Israel e fez dele um povo escolhido, diferente de todas as nações. Você tem que saber que esta esposa de Cristo nesse dia final, escolhida para ser diferente. Eu não quero ser diferente, eu sou. Eu não quero, mas eu sou. Não é que eu faço uma força para ser diferente, não. É como fumar. Eu não faço força para não fumar. Eu não faço força. Eu não gosto dele. Não gosto do cheiro de cigarro. Não faço nem força. Aí eu vou fazer uma força para não fumar. Quem faz força para não fumar é aquele que gosta. Mas você não gosta. Você não está vivendo por aquele prazer mortal. Você não vive por aquilo. A vida da gente, cada dia, ela é contada mais próxima de Deus pela palavra que nós ouvimos e criamos um ambiente. Para mim, não tem mulher melhor, marido melhor do que aqueles que crêem nessa terceira etapa. Se você é um marido que envergonha a sua mulher, e essa mulher é uma mulher que envergonha o marido, e você ainda não converteu, faltou criar um ambiente. A conversão, o profeta disse, é dar meia volta. Já não é andar mais assim, é dar meia volta, é mudar de direção. Aí eu gostava assim, não, agora é diferente, agora eu converti, agora eu ouvi a palavra, agora eu ouvi sobre Deus. A minha vida agora mudou. Antes era só boteco, agora é casa.
Antes era colegas, agora é minha esposa e filhos. A coisa muda. Tem que mudar. Esse lar vai mudando. A mulher é a mesma coisa. Antes era viver na casa dos vizinhos, agora é em casa. Tem um marido, tem filhos para cuidar, para agir dentro de casa. A mulher tem tanto serviço dentro de casa que não dá tempo para conversar com a vizinha. Ela tem serviço. Mulher trabalha muito. Desde a hora que acorda até na hora de deitar outra vez. Pode saber que a pia sempre está cheia. Roupa para lavar, as louças, você tem que trabalhar. Casa para limpar. Então tem tanta coisa para fazer que não dá para prestar conta da vida dos outros. E sim da sua. Deixa eu cuidar do meu lar. Quando termina, então está em paz em casa. O irmão Brano ensinou assim: se eu fosse uma mulher, depois de meus afazeres. Seu irmão Brano dando ensinamento para a mulher. Será que você não quer aprender? Se eu fosse uma mulher, depois de meu trabalho, eu chamaria meus filhos, ia ensinar-lhes a palavra de Deus. Isso é uma boa coisa. Isso é um homem que tem uma experiência de que a mulher tem o que fazer em casa, além do serviço dela, ainda doutrinar os filhos. Você vai na Bíblia, sempre foi assim, é a mãe doutrinando os filhos. É ela quem fica em casa com os filhos. O pai vai para o trabalho, ela quem fica em casa. Então ela limpa a casa, ela faz tudo que tem que fazer. Depois tem que ter um tempinho para com os filhos. Mas hoje, meus irmãos, os filhos não querem tempo com pais. Porque eles querem tirar o tempo com rádio, com televisão, com celular, não é? Com internet. E não quer saber da palavra, não quer saber do companheirismo entre pai, mãe e filhos. Então, a igreja perdeu também a noção de gostar da Bíblia, de gostar das mensagens, da revelação. Qualquer coisa serve para ela. A igreja, qualquer festinha serve para ela, qualquer mensagem serve para ela, mas o eleito ele está em busca da palavra. Eu quero fazer aqui um lugar onde eu possa trazer Deus à cena. É um convívio familiar, mas na minha fé eu quero trazer Deus à cena. Eu quero mostrar que sou escolhido para isso. Não quero ser diferente dos outros, de toda maneira, obedecendo a palavra e agindo de acordo com o que Deus quer, serei diferente sem querer ser diferente. Você é diferente não para aparecer, para os outros verem, fulano é diferente. Não, você é diferente sem querer. Você ama a palavra, você vive pela palavra. Amém. Isso é gostoso. Israel olhava de lado, ninguém é igual a nós. Eles têm seus reis, eles têm seus súditos, mas ninguém é como nós. Eles têm seus deuses, mas Israel podia ver, mas ninguém é como nós. Que coisa! Nós temos um profeta, nós temos uma nuvem de dia para nos guiar. À noite, aquilo é uma coluna de fogo que nós temos. Nós temos um atalaia, um pregador, um pai, uma mãe, que indica, aí vem o inimigo. Prepare-se. Israel tinha tudo isso. E as outras nações não podiam ter o Deus que Israel tinha. As nações, seus deuses de pedra, de pau, de barro, de prata. Mas o Deus de Israel era um Deus vivo, que fazia conhecido através dos feitos de seus profetas. Eles olhavam e viam que Deus está ali, naquele homem. Irmãos, hoje somos um povo diferente. Deus escolheu para isso. Somos um povo que cremos diferente, não porque queremos, porque encontramos. Está na mensagem, não tem jeito, eu tenho que crer desse jeito, senão eu serei condenado.
E todo mundo que não crê daquele jeito é condenado. Não tem que me acompanhar, tem que acompanhar a Bíblia. Vocês são súditos do céu, do reino de Deus. Vocês têm que ouvir o rei. O rei falou. Você tem que ouvir, assim como na selva, o leão é o rei da selva. Quando ele dá o seu bramido, até grilo cala a boca. Os grandes animais que faziam barulho, a hora que o leão brame, tudo aquieta. Sabe o que o leão está dizendo? É hora de dormir. É hora de descansar. Tem hora que nós estamos precisando ser um leão em casa. Quer dizer, é hora de dormir, família. E o pai falou, a mãe falou, os filhos grilinhos. A mãe nunca vi se leão gera grilo. Mas são aquelas naturezas de cri-cri. Tem que calar a boca. Os filhos têm que calar quando ouvir a voz do leão, do pai, que ama, que cuida. E que diz que a leoa tem o leãozinho, mas quem cuida é o macho. Aí quando ele brame, cale a boca. Todo mundo cala a boca. Porque ele falou. O Senhor Deus profetizou, falou. Todo mundo tem que calar. Nesse tempo, eles deveriam saber. Vamos voltar ao tempo do irmão Brana. Deus profetizou através do irmão Brana. Cale a boca. Todas as denominações tinham que calar. Elas não calaram, elas estão falando até hoje. Parece aqueles lares sem domínio do marido sobre a esposa. Todo mundo falando. E já tinha que ter calado a tempo, porque o leão bramiu em 1963. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Mas eles têm dado ouvido ao bramido? Não. Continuaram com suas fés, mas teriam que ter parado tudo, calado a boca. E procurado a voz do leão, naquele dia, o bramido do leão. E vamos seguir o que esse homem está falando, porque Deus está profetizando através dele. Agora, irmão Brana partiu, ficou outro meio de profecia. A gente não sabia disso, mas ficou sabendo pela própria mensagem. Depois que o profeta parte, então, vem o povo do profeta. Aqueles que verdadeiramente crêem na mensagem. Não é aqueles que formaram uma denominação com a mensagem do profeta e crê em dois na deidade e crê em três como os trinitários e crê num só de uma forma errada como os unicistas começaram no tempo do irmão Brana. Por isso o irmão Brana diz, Jesus não pode ser seu próprio pai. Você tem que ver o pai espírito no filho, carne. Essa é a unidade de Deus e seu Filho era o Espírito num corpo. A unidade do meu Espírito e esse corpo era para formar uma pessoa viva, que age, que pensa, que fala. E assim, Deus também, da mesma forma, queria ter sua imagem entre os homens. Deus se fez carne de Espírito, Ele veio numa carne humana para falar, para ouvir, para agir, para dormir, para sentir como nós. E ele venceu. Mesmo morrendo, ele venceu. Ele morreu e venceu a morte. Como vencer a morte se ele não morresse? Ele provou que ele venceu a morte quando ele morreu e no terceiro dia foram procurá-lo no sepulcro. Ele não está aí mais. Já ressuscitou. Amém. Vamos mais um pouquinho pensar. Povo diferente, povo escolhido. É o que Pedro está falando aqui. Ó. O Paulo também foi um assim. Deixa eu ler só esse versículo 9 e 15 de Atos, que diz assim: disse-me, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis
e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Paulo foi um homem escolhido. E quando Ananias foi enviado para falar com Saulo de Tarso, ele achou que nem devia conversar com um homem igual aquele. Mas Deus falou para ele, vai, porque ele é um escolhido, um homem escolhido. Como é bom ser escolhido. Antes ele era um homem religioso. Prendia as pessoas que não criam na religião dele, tudo na força. Porque muitas vezes, como pais, nós queremos fazer as coisas na força em casa com os filhos. Os filhos desta era é diferente. Infelizmente, é diferente. Irmão Brana sacou a correia para bater em Rebeca. Irmãos, lá pelos anos 50, por aí, vamos dizer, foi antes disso, irmão Brana sacou da correia para bater na Rebeca. Deus falou para ele, guarda sua cinta. Se ela estivesse morrendo, o que você faria? Ele dizia, eu a encomendaria ao Senhor. Então ela está morrendo. Uma filha que quer estudar rock, uma filha desobediente, uma filha que ela nem maltratava pai e mãe, mas também não ouvia. Pai pregando contra rock e a filha estudando rock and roll. Você pensa que isso é fácil? Mas o irmão Brana quis ir pela força. Deus falou não. Então aí ouvimos a Bíblia, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem hora que nós temos que pedir, Senhor, não dou conta mais. É muito falatório nessa casa. Apenas o Senhor vai entrar em cena e vai dominar quem tem que ser dominado aqui, porque eu estou criando um ambiente familiar no meu lar. Estou criando um bom ambiente. Esses filhos não estão ouvindo nós xingarmos, falarmos dos outros, mas estão ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus, boas conversações. Estamos indo da igreja, não estamos a salões de jogos. Esses filhos têm que saber que dentro desse lar tem um ambiente cristão. E o que vamos fazer? É a força que eles vão para a casa de Deus, para a igreja? Não, simplesmente vamos colocá-los na presença de Deus. Deixa Deus tratar com eles. E saber conversar com as pessoas, até com os filhos, com as filhas, saber conversar, tratar, porque vamos formar um ambiente de pai para filhos, de mãe para filhas. Tem que formar esse ambiente, para que um possa ouvir o outro na hora certa. Esses filhos têm que ouvir os pais. Mas os pais também, diz a Bíblia, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então tem que saber a forma de agir, a forma de tratar, criando aquele bom momento de convívio familiar. Isto é muito bom. Amém? Então, Paulo era um homem escolhido. Será que nós não somos escolhidos? Paulo era escolhido para levar a mensagem aos gentios. E agora, esta mensagem que a noiva, a esposa de Cristo está levando agora, era tal qual o ministério de Paulo, só que agora em maior proporção. Ela tem um ministério de levar a palavra que ninguém nunca ouviu, porque ela ouviu direto do mensageiro. Ela tem revelação, ela leu os livros e alcançou revelação da mensagem. E ela pode sair e profetizar. Comemos o livro, Apocalipse 10, 8 a 11. Cada eleito vai e come a Bíblia. Esse livro quer dizer, comer é obedecer. Comer é viver. Comer é ter prazer. Assim como a Bíblia diz, aquela mulher, a prostituta, come e lambe os dedos. O que é? Prazer sexual. O crente come o livro, o que é? Prazer espiritual. Tem que ter prazer em comer a palavra, em se expor depois desta palavra, porque as pregações, o que estamos anunciando, é para povos, reis, nações e línguas. Amém? Bom, até um judeu pode nos ouvir. Até um judeu
pode nos ouvir. O judeu ouviu o irmão Brana nos dias dele. Irmão Brana conversou com rabinos naqueles dias. E judeus podem ouvir a mensagem da noiva nesse dia. Qual é essa mensagem? Ela comeu o livrinho, ela tem o prazer de dizer: o cordeiro saiu do trono, eu comi, senti, isso aí tudo. Estou vendo tudo isso aí. Cordeiro saiu do trono, converteu-se em leão, revelou os 7 selos, pregou os 7 selos, teve novo nome. Ele recebeu um novo nome e passou esse novo nome para nós também. A esposa recebe o nome do marido. E nós tivemos 7 eras da igreja, com Jesus Cristo. Somos cristãos. Mas na 7ª era, irmão Brana diz, em Revelações 10, Deus diz que mudaria e o mudou. Deus mudou até de nome, porque ele tinha um novo nome, mas não podia falar para a 1ª era, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª era. Ele não podia falar, mas na 7ª era, ele viria no 7º mensageiro e o homem do dia, o escolhido do dia, revelaria em carne humana o novo nome de Deus. Pai das nações. Abraão foi pai das nações, mas no nosso dia, Bram foi pai das nações. É Bram, não é Grã, pai das nações. Um bom evangelista, um anjo de Deus para pregar a igreja nominal, formal. Mas o 7 é o número de Deus. Bram veio para mostrar o novo nome de Deus, que agora é Pai das Nações. A mensagem que temos é uma mensagem Pai. É uma mensagem cabeça. É uma mensagem que se deve ouvir, que todo filho tem que ouvir o Pai. Esta é a mensagem Pai das Nações, que estamos transmitindo, HM, Pai das Nações. E ela come o livrinho, representado em João, na ilha de Patmos, que comeu o livrinho e foi doce na sua boca, amargo no seu ventre, e profetizou. Depois que ficou amargo, profetizou. Depois que nós comemos esse livrinho, a mensagem revelada, 7 selos revelados, aí soubemos o que aquilo, e aquilo desceu e amargou. Quando nós começamos a praticar aquilo, a mostrar para os outros que nós recebemos aquilo de Deus, e que aquilo é a mensagem do profeta, é o que a Bíblia diz que teríamos nesse dia final. E aí vem o amargor, que essa palavra produz. Mas como o amargo dá mais apetite, então essa mensagem tem que dar mais apetite para você servir a Deus, para você comer mais da palavra. É assim, é o amargo. Virou amargo, sim, mas eu estou profetizando. Depois que amargou, estou profetizando a povos, reis, nações e línguas. Amém? Olha, que Deus nos ajude. Eu não vou ler aqui, isso daqui vai servir para outra mensagem outro dia. Mas hoje foi para nós termos uma palestrinha somente sobre este povo escolhido. Você é uma pessoa escolhida. Saiba que nesse tempo Deus escolheu uma noiva. A noiva que Deus escolheu neste século 20, agora estamos no 21, mas no século 20, quando Deus escolheu uma noiva, começando na América do Norte, com o profeta e já com parte da noiva na 7ª era da igreja. Ele trouxe e Deus veio com um novo nome. Deus estava em carne no seu profeta. Eles esperam Deus vir aqui em carne na terra. O irmão Brando diz que ele não faz isso mais. Ele estava no profeta do dia. Naqueles dias, Deus estava numa carne e Deus levava o nome que estava naquela carne. Deus levou o nome que estava na carne, o Cristo. Aí Deus levou o nome Jesus, aqui na terra. E o próprio Filho diz: eu manifestei o teu nome. Aí o irmão Brana vem e diz: o nome do Pai e do Filho é um só. Se o Filho veio manifestar o nome do Pai,
qual é o nome do Pai senão Jesus? Ó, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo, é o que o profeta tem ensinado. Agora, é bíblica? É bíblico? É bíblico. O que nós temos que fazer é ser agradecido por essa escolha. Escolha a verdadeira religião, onde tem uma verdadeira fé. Só de você saber, quem vai no arrebatamento tem que ter encontrado com Deus em carne. Se não encontrou com Ele pessoalmente, tem que ter encontrado com a sua mensagem. Quem vai no arrebatamento tem que ter o nome mudado. Quem vai no arrebatamento tem que ser circuncidado. Ó, agora você quer trazer uma circuncisão? Não, agora a circuncisão é de coração, diz Paulo. Lá atrás era na carne. Cortava-se o prepúcio do homem para mostrar que ele foi circuncidado. E ele tinha que passar com todas aquelas dores. E você tem que saber que agora é cortado também os desejos carnais, para que possa entrar no lugar a palavra, desejos da palavra, desejo de Deus. Então você é circuncidado. Então olha, circuncidado, mudou o nome, ficou novo e o filho veio. Isso aqui já aconteceu? Quase tudo. Só falta o filho vir nas nuvens ou nos ares para nos buscar. Agora ele vai vir nos ares. Ele veio antes, como relâmpago que sai do Oriente, da Judéia, e vai até o Ocidente, que é o oeste dos Estados Unidos. Isso foi o trabalho do Filho do Homem. É como um relâmpago. Por que Jesus falou? Como sai do Oriente, que foi da onde ele veio, e se mostra. Ele saiu no Oriente, quer dizer, se mostrou no Oriente quando ele saiu, e se mostra no Ocidente. Ele se mostrou no Ocidente na vinda do seu profeta. Era o mesmo Jesus do Oriente, do nascer do sol, e estava no pôr do sol, agora em seu profeta. Amém. Agora, preparando essa igreja para esta hora em que vivemos, criamos nosso ambiente de fé. Você tem que saber a minha fé. Eu creio que Deus mandou o profeta Elias. Eu creio que William Branham foi Elias, sétimo anjo, filho do homem, restaurador. Eu creio que o ministério do profeta para converter os corações dos filhos aos pais, irmão Branham teve. Para revelar os mistérios de Apocalipse 10, aqueles mistérios que são as revelações contidas nos 7 selos. Irmão Branham realizou isto. E eu creio que como Deus manifestou nos dias de Abraão, em Elohim, veio numa carne humana, agora ele teve o HM, lá era H e M, Elohim. H e M. Mas ele veio no HAM, porque o profeta ensinou, Abraão restaurado 45, que faz parte do nome de Deus. Deus deu parte do seu nome para Abraão, e ele passou a chamar, não Abrão, mas Abraão. E é o mesmo que tem acontecido também com o irmão Branham. Esta é a nossa fé. Estou seguro nesta fé, onde eu posso fazer um ambiente para as pessoas ouvir a pregação de que assim como Elohim veio em carne humana e discerniu os pensamentos de Sara atrás da tenda, assim Elohim veio em carne humana, chamado Branham, e também discerniu o pensamento do povo, da igreja, dos irmãos e de gente que ele nem conhecia. Ele discerniu os pensamentos, como foi feito lá atrás, no tempo de Abraão. Então, se aquilo era Deus, aqui também era Deus. Se lá era Deus em 16 elementos, Elohim em 16 elementos, que forma o corpo humano, aqui no entardecer, na América do Norte, era Deus em 16 elementos. Deus em carne humana. Ninguém pode criar senão Deus. Mas tinha que usar uma boca. E Deus desafiou o homem a pedir o que ele quiser. Diz que haja esquilo ali. Haja. Que foi lá no início. Haja luz. E houve luz.
Agora, aquele Deus, aquela coluna de fogo, aquele filho, estava agora em brana, dizendo: haja esquilo, e houve esquilo. Vocês têm que saber que Deus não precisa criar um animal diferente. Tudo que é criação, Ele fez no princípio. Durante esse espaço de 6 milênios, perdemos algumas criações. Perdemos. Mas Deus já criou. Porque nesse dia final, Ele veio criar um simples esquilo. Era exatamente o que o seu profeta gostava. E você pode saber que Deus dá o que deseja o seu coração também. O que é que você gosta? Ah, eu gosto de dinheiro. Ah, não, é diferente. Aí o seu gosto não é igual ao de Deus. Deus não gosta de dinheiro. São os pregadores que trazem dinheiro para Deus. Como se Deus fosse um miserável, precisasse de dinheiro. Não, Deus é o dono da prata, do ouro. Você não traz dinheiro para Deus, traz para a igreja, para o tesouro do Senhor aqui, onde você sabe que daquele dinheiro está alimentando um pregador e ele está te dando alimento espiritual. Você dá natural e o pregador tem que te dar alimento espiritual. Isto é um dever do pregador. Como é dever do membro dizimar, é dever do pastor dar alimento espiritual para a igreja. Pai, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de te servir e de saber que é tão bom ser escolhido. O Senhor diz, é um povo seu, escolhido, zeloso, de boas obras. Faça de nós cada dia pregador melhor, crente melhor, pai de família melhor, mãe melhor, filhos melhores, membros de igreja melhor ainda, filhos da palavra melhor ainda, obedientes àquilo que o Senhor tem dito. Perdoa nossas faltas, Pai. Queremos agir com honestidade, com sinceridade, com justiça divina. Queremos sempre ter sua palavra dominando os nossos sentidos, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Servo se abate desse jeito, se derramei já por você na cruz meu sangue. Tira essa angústia, essa tristeza do seu peito, ergue a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem
te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar